Está no ar mais um Pit Stop. Hoje nosso programa irá abordar os 40 anos da TV Gazeta e vamos relembrar uma das matérias premiadas durante esse período. Sabemos que não é fácil colocar um jornal no ar todos os dias e para que isso aconteça, estão envolvidos diversos profissionais na frente e por trás das câmeras. E no Pit Stop não é diferente. Sabemos que para o programa ir ao ar, contamos com a ajuda de muita gente. Então queremos parabenizar a TV Gazeta e todos os profissionais que levam a informação a você todos os dias. Entre os muitos profissionais envolvidos, hoje iremos falar sobre a função de repórter. O nosso apresentador Léo conversou com a Catarina Martorelli, que é uma das repórteres da TV Gazeta, onde ela fala um pouco sobre o seu trabalho. Confira. E hoje estamos aqui com um dos grandes talentos do jornalismo alagoano. Ela que é repórter da TV Gazeta, Catarina Martorelli. Que prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E hoje estamos invertendo os papéis. Quanta responsabilidade, hein? Pois é difícil, né? Estar do outro lado. A gente está acostumado a entrevistar e ser entrevistado é difícil, mas é muito bom, é prazeroso. É até uma honra, né? A gente falar um pouquinho do nosso trabalho. Do outro lado, né? As pessoas conhecem a gente como repórter, mas não como gente, como pessoa. Muito bom, eu que agradeço. Pois é, Catarina, e você já ganhou vários prêmios, foram muitos trabalhos. E uma reportagem que nos chamou a atenção foi a reportagem chamada O Bagaço de Cana, Transformado em Arte. O que é que você pôde absorver dessa reportagem? Foi um trabalho muito gratificante, porque foi do Terra e Mar, que é um programa que já está extinto, infelizmente, mas que rendeu muitos frutos, né? Um trabalho muito bonito. Foram duas reportagens que formaram um programa. E a pauta era conhecer o trabalho de algumas mulheres que transformam o bagaço de cana em arte. Elas misturam o saco de cimento, que iria para o lixo, com o bagaço de cana, que também vai para o lixo, né? As usinas, elas desperdiçam uma parte desse bagaço. E aí essa usina lá em Coruripe, ela pega parte desse bagaço e doa para essas mulheres. Então elas deixaram o trabalho no campo, o trabalho braçal, ou o trabalho de donas de casa, elas não tinham uma ocupação, e se uniram em associação para transformar tudo isso que ia para o lixo em arte e transformar isso em fonte de renda também, né? Bacana. Ajudar os maridos, porque ainda vinham daquela história de se sustentar a partir do trabalho dos maridos e elas apenas faziam os trabalhos de casa. Então hoje elas têm muito orgulho de saber que um pouquinho do que tem em casa é muito fruto do trabalho delas também, do dinheiro delas. Foi muito bonito, foi muito emocionante, eu gostei demais, foi um trabalho que trouxe muito prazer de fazer. Aliás, o trabalho do repórter é contar história, né? Então contar uma história dessa é muito prazerosa. Às vezes a gente conta histórias que não são muito prazerosas, né? Como corrupção, assassinato, né? Alguns temas, a gente precisa reportar isso, né? O nosso papel, mas não é um prazer passar uma notícia dessa. E uma história dessa linda foi muito bom. Eu imagino. E Catarina, na sua opinião, qual a importância dessas premiações para o papel do jornalista? É um reconhecimento. Eu acho que a gente não pode trabalhar pensando em ganhar prêmios, porque prêmio é um reconhecimento e nem sempre você é premiado com um trabalho que merecia um prêmio, né? Comissão julgadora é algo que é uma caixinha de surpresas. Nem sempre você ganha aquilo que você acharia que ia ganhar, ou às vezes você ganha um prêmio que você nem imaginava que fosse ganhar com uma certa reportagem. Então, não é um mercado, né? Existem muitos prêmios e muita gente faz o trabalho para ganhar prêmios, a gente faz para o telespectador. E aí, se a consequência disso, de um trabalho bem feito, for ganhar um prêmio, maravilha. Porque você passa a ser reconhecido, você ganha um pouco mais também de gabarito, obviamente, o currículo fica melhor. Mas é mais um reconhecimento mesmo. Eu acho que a felicidade, por exemplo, de ter ganho esse prêmio foi muito mais por poder contar essa história para outras pessoas, porque esse prêmio foi para Brasília, por exemplo, então o Brasil inteiro passou a conhecer o trabalho dessas mulheres, muito mais do que o reconhecimento do meu trabalho. Eu acho que reconhecer o trabalho delas foi muito mais importante do que o meu. Mas claro que a gente ter esse carinho, né, na alma é muito bom. Foi bacana, E a gente ganhou, o melhor de tudo isso foi o conjunto da obra, porque a gente ganhou como melhor reportagem, a gente ganhou como melhor imagem e a partir desse trabalho eu ganhei também como melhor jornalista do estado, por conta desse trabalho que puxou os outros, né? Na verdade eles analisam o conjunto da obra. Então foi muito premiado, foi um trabalho que trouxe muito prazer e muito reconhecimento, foi muito bom. Que legal. E agora uma pergunta que é meio clichê, mas não tem temos que como fazer, fugir né? dela. Como é que foi seu início de carreira no jornalismo? Difícil como todos os outros, mas muito bom, porque é uma descoberta, né? Uma atrás da outra. Eu comecei em Recife, porque eu sou de lá. Eu me formei lá, eu estudei na Universidade Católica de Pernambuco.
que tem uma história com jornalismo muito grande, é uma universidade que estimula muito o trabalho do estudante e faz a gente buscar cada vez mais, porque jornalismo é prática. Tem muita faculdade, muito curso que a teoria é extremamente importante. O jornalismo, se você só tiver teoria, você não é jornalista, né? E a gente tem que começar a trabalhar muito cedo. A gente não pode esperar se formar para praticar o que aprendeu na universidade, porque a gente vive da prática, né? E aí eu comecei, já acho que no segundo período, já fazendo participando de um site da faculdade, que era um site experimental, fazendo umas materinhas. E sempre fui boa aluna, porque eu acho que quando a gente gosta, a gente termina sendo bom aluno, né? E depois, meu primeiro estágio mesmo foi na Folha de Pernambuco, que é um jornal, um dos 3 principais jornais lá de Pernambuco. Foi impresso. Comecei no setor de política, que era algo que eu não gostava, que eu não conhecia, e me colocaram lá. E eu não entendi por quê. Ali foi que eu pensei qual nome que eu vou colocar profissional, porque às vezes a gente tem, né, eu tenho 3 sobrenomes, então qual nome que eu vou colocar? Até nisso, né, a gente tem que pensar qual nome que você vai, porque a partir dali o mundo se abre, né, as pessoas passam a conhecer você. E aí fiquei em política, deu muito certo, eu aprendi muito, foi muito bom. E depois eu fui continuei no mesmo jornal e fui para o setor que lá chama programa, que é a parte cultural, o caderno cultural. Fiquei mais um tempão lá, também foi uma experiência muito boa. Outro universo, completamente diferente, então parece que está fazendo um outro jornalismo, né? E aí em seguida eu fiz teste para um outro jornal, que todo mundo conhece no Nordeste, que é o Jornal do Comércio. Lá eu fui do setor de cidades. Já foi uma outra experiência, foi muito bom. Você conhecer o dia a dia das pessoas, você contar a história delas, porque cidades é isso, né? É o que acontece na sua cidade naquele momento. E em seguida eu fui para a TV Universitária, que é a TV educativa, digamos assim, daqui de Alagoas. Só que lá ela é vinculada à Universidade Federal de Pernambuco, ela é federal. Lá eu fui estagiária, participei de produção, edição, e aí no primeiro dia como jornalista, eu me formei, me graduei, no outro dia eu fui chamada para ser repórter. Olha só. E aí eu fui repórter lá durante um tempão, acho que 1 ano e pouco. De lá fui convidada para a TV Asa Branca, que é afiliada da Globo em Caruaru, que fica no interior. Aí lá eu fiquei 2 anos. Lá eu apresentava nas folgas ou quando um apresentador adoecia, mas eu sempre fui repórter. Aí lá, de fato, aprendi muito, muito, muito. Foi ali que eu já vinha me descobrindo repórter de TV. Eu sempre gostei desde a faculdade, mas eu acho que a gente deve passar por tudo. E a gente conta história escrevendo, conta história no vídeo, né? E de lá eu vim pra Maceió. Aí tô na Gazeta tem 7 anos já. Olha só quanto tempo. É engraçado que você falou em política aí, que é um assunto que muitos não gostam, mas para a área do jornalismo é uma coisa essencial, não é verdade? muito, muito essencial, porque é a partir dela que tudo acontece, né? É a partir da política que a gente vê como é que tá a segurança, é a partir da política que a gente vê os reflexos no transporte, a gente vê como as pessoas estão vivendo. Então a política é o começo de tudo. A gente sabe que é um mundo complicado, né, que tem muitos problemas, mas a gente precisa entender um pouco. Diferentemente do jornal impresso, que você tem área setorizada, você passa a acompanhar diariamente aquele assunto. Se você é de política, então você passa a acompanhar diariamente o que está acontecendo ali. Se você é do esporte, você passa a acompanhar todos os dias como é que está aquele time, como é que está aquela negociação com aquele jogador. Mas em TV a gente não tem isso, né? Raras exceções, claro, como Globo News, nós temos alguns programas voltados para economia, alguns programas voltados para política, mas no geral o jornalismo de TV, ele é plural, você tem que saber um pouco de tudo, né? A gente divide esporte normalmente, né? Temos os repórteres específicos, mas no mais a gente tem que ser um pouquinho especialista em tudo. Pois é, Catarina, são muitos anos de carreira, na verdade, e sempre existe aqueles momentos que são mais marcantes. Sempre. Catarina, nessa sua jornada, qual foi o momento ou situação que você considera mais inesquecível? São muitas, mas eu acho que a cheia de 2010, ela marcou muito, porque esse é uma reportagem, nem ganhamos prêmio com ela, por isso que eu digo que prêmio não é termômetro para nada, mas foi um desafio muito grande. A gente tinha a missão naquele dia de ir para uma das cidades mais atingidas pela cheia, que foi Jacuípe. E quando a gente chegou na entrada da cidade, ainda na parte rural, onde fica a rodovia, a cidade já estava, a gente não conseguia mais enxergar a cidade, era só água, o carro da gente não passava mais.
Então, bateu o desespero. Como eu vou contar a história se eu não tô nem vendo a cidade? Porque muitas vezes você não consegue chegar no local, mas de longe você consegue filmar, você consegue contar o que tá acontecendo, mas eu não conseguia visualizar absolutamente nada. E aí eu fiquei preocupada e liguei pra chefia contando, ó, aqui tem muita água na frente, eu não consigo passar, porque ainda tinha uma curva, ainda na rodovia, pra daí você chegar na cidade mesmo de Jacuípe. E aí o meu chefe disse, fica a critério da equipe. Mas se vocês puderem, enfrentem essa água. Eu disse, por mim tudo bem, mas se o cinegrafista não puder, eu não posso fazer nada. Ele disse, já topei. O motorista, o auxiliar da gente não quis arriscar. E a gente foi andando, e a água subindo, e eu decidi contando essa história desde o comecinho. Né? Ó, a gente tá aqui na entrada da cidade, a gente não consegue passar porque tem muita água, vamos ver até onde a gente consegue caminhar. E aí a gente foi filmando e contando essa história em tempo real, né? Digamos assim. E a gente foi contando, até que a água chegou no pescoço. E o microfone já tava assim, e o cinegrafista com a câmera aqui. E eu disse, não tem mais condição. Só que a gente não tinha chegado nem pertinho da cidade ainda, estava bem distante, estava bem longe. E aí chegou, a gente soube que o Corpo de Bombeiros estava na cidade, viu um bote passando do Corpo de Bombeiros e pedimos ajuda. Deixa a gente subir nesse bote para chegar até a cidade. Ele disse, não dá, a gente só tem esse bote para fazer o salvamento de algumas pessoas que precisam ir para Maceió para fazer tratamento médico. Tem uma gestante que está perto de ter bebê, a gente precisa levar. Então, infelizmente, a gente não pode ajudar. E aí, quando eu achei que não tinha mais condição, que a gente tinha que voltar, e aí o trabalho tinha terminado, antes de começar praticamente, veio um senhor, um morador, em cima de uma porta, remando. E aí ele disse, podem vir pra cá. E a gente foi em cima da porta. Ele remando pra gente, a gente em cima da porta e contando tudo que via. Então a gente via aquelas casas, só via um pedacinho da casa, a gente via um pedacinho do carro de cana. Então tava realmente muito, muito fundo, era muita água. A gente foi contando até chegar na cidade num trecho que dava pra descer. E aí a gente continuou contando essas histórias. Só acho que no fim da tarde é que a gente conseguiu voltar. E aí teve que correr pra colocar no ar no Jornal da Noite. Então foi uma experiência muito interessante, muito triste, porque a gente via a cidade boiando, ou a cidade submersa, né? Os comerciantes perderam tudo, as pessoas perderam suas casas, a gente via gente que não queria sair de dentro da casa, mesmo com água na cintura, ou muitas vezes aqui no ombro, porque elas não queriam perder o pouco que ainda tinha ali, né? Muita sujeira, a gente corria o risco, né, da questão da saúde também, porque a gente via muita sujeira mesmo, sujeira de animal, de lixo, de tudo. Eu que tenho medo de sapo, morro de medo de sapo, eram muitos sapos passando ao redor, mas o foco era jornalístico, então parece que você perde todo o medo para contar aquela história. Exatamente, então também jornalismo é uma superação. Foi muito bom, foi um trabalho muito gratificante que gerou toda uma comoção por parte das pessoas e é aquela história, se a gente não tivesse arriscado, se a gente não tivesse ido até lá, né, se submetido a tudo isso, a esses riscos, porque foi um risco de equipamento, risco de saúde, risco de tudo. A gente não teria contado essa história. Então, é um risco que vale a pena. Aí ficou o medo depois, não, mas vocês podem pegar leptospirose. Mas eu acho que o prazer de fazer à vontade, né, a gente fica meio imune a essas coisas. Então, foi algo que marcou, uma das coisas que marcou nesses 10 anos de carreira. Foi até coincidência ter falado da situação da cheia, porque minha cidade, União dos Palmares, foi uma das atingidas. Muito, verdade. Então eu também vivi um pouco desse momento. Eu fui muito lá também. Porque a gente se divide, nesse período da cheia, cada equipe ia para uma cidade. Como eram muitas cidades, então a gente tinha que se dividir, né? Eu me lembro muito de uma outra situação que o repórter cinematográfico José Gatângelo, que ganhou comigo esse prêmio das mulheres de Feliz Deserto, a gente nunca se esquece do dia também que a gente precisava ir para Campestre. Campestre estava totalmente isolada, não tinha acesso por carro. E o exército ia fazer uma entrega de alimentos na cidade de helicóptero e ofereceu o helicóptero deles pra gente ir junto. E a gente foi. Só que quando a gente chegou na cidade, assim, a gente ainda estava sobrevoando, eles disseram, vocês têm apenas 10 minutos para fazer essa matéria, porque a gente vai deixar vocês aqui, a gente vai para uma outra cidade, deixar o alimento e voltar. Porque se escurecer, vocês ficam, porque a gente não vai poder esperar. Porque é um tipo de aeronave, um sistema deles que não permitia que sobrevoasse à noite. E aí a gente desceu e já foi gravando
do momento que a gente desceu no campo de futebol, que era o único local que era permitido para pouso e que tinha condições de pouso, porque a cidade estava alagada. E aí a gente conseguiu fazer essa matéria em 10 minutos. A gente percorreu a cidade inteira. A cena eu nunca esqueço, a gente sobrevoando a cidade e todos os moradores da cidade estavam no campo de futebol, esperando o helicóptero. Nem a gente, porque não sabiam que a gente ia, mas esperando aqueles alimentos, porque elas estavam desabastecidas, né? Por conta da cheia. E aí nós descemos e o nosso repórter cinematográfico pegou carona com uma moto, um rapaz que estava em cima de uma moto, já foi filmando a cidade da moto, e eu dentro de uma Kombi cheia de gente fazendo, também percorrendo a cidade. Então, cada local que a gente parava era uma entrevista aqui, outra aqui, gravava uma passagem, corria, e quando a gente viu o helicóptero, a gente não vai dar tempo, aí correu todo mundo, então a cidade se mobilizou pra gente poder contar aquela história. Então a gente conseguiu fazer uma matéria de, acho que 2 minutos e meio, 3, em 10 minutos. Passou. O jornalista também envolve muito isso, improviso. Muito, Tem que estar improviso, muito agilidade. preparado. Nem sempre a matéria boa é aquela matéria que você demora a fazer, né? Muitas vezes a matéria boa, a gente escuta muito isso na faculdade, né? A matéria boa é a matéria que vai ao ar, é a matéria que chega. Então, claro que não pode perder a qualidade, mas muitas vezes a gente precisa ser ágil, precisa correr contra o tempo para poder colocar no ar, né? Porque, imagina, algo que aconteceu hoje e eu não consigo colocar no ar hoje, eu coloco amanhã. A matéria já ficou velha, né? E aquela pessoa deixou de ser informada. Então tem essa questão também, a agilidade é muito importante. E muita gente perde emprego ou perde oportunidade porque não consegue ser ágil, né? O jornalista tem que ser plural, ele tem que ser bom em tudo, um pouco. Pois é difícil, mas a gente consegue. E mudando um pouco de assunto, mas também falando da questão da agilidade, vamos falar um pouco das redes sociais. Certo. Como é que você avalia a importância delas para a comunicação? Muito importante, porque agilidade, como eu acabei de dizer, é primordial no jornalismo. E a rede social, ela é imediata, né? Você publica, todo mundo já está sabendo, o alcance é muito grande. Então, elas ajudam demais a gente a se informar, muitas vezes, é o que nos pauta. Quantas vezes a gente vê no Facebook de alguém, no Instagram de alguém, no Twitter, alguma postagem que vira pauta pra gente, né? Ou hoje o WhatsApp, que é um aplicativo muito utilizado, a gente usa muito para isso também. O telespectador ele manda as fotos, manda os vídeos ou manda as sugestões e nos pauta para ir até a comunidade, mostrar o problema ou algo que não chegou a gente, embora a gente tenha muitas pessoas trabalhando para se informar o que está acontecendo, mas nem sempre a gente consegue, né? Nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso nos ajuda a pautar muito, sim, a rede social é muito importante. Claro que é necessário uma seriedade, é necessário você filtrar essas informações, porque a rede social, nós sabemos que é uma faca de 2 gumes, né? A gente sabe que tem muita informação correta, mas tem muita informação errada, muita informação que, infelizmente, as pessoas ainda utilizam para prejudicar alguém. Então, precisa ter esse filtro. Serve para nos pautar, mas a gente primeiro checa a informação e depois a gente manda a equipe para o local. Tem essa questão também, né? Tudo tem que ter um cuidado. A gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com a notícia. Imagina a gente reportar uma notícia errada, como isso pode afetar a vida de alguém. Então tem esse cuidado também. Mas é muito importante, a rede social ela ajuda muito mesmo. E aproveitando um pouco desse assunto ainda, como é que você vê essa situação que as pessoas estão cada vez mais conectadas, interagindo nas redes? Você acha que isso atrapalha? Você acha que isso ajuda no jornalismo? Eu acho que isso ajuda e ajuda no feedback também, né? Porque quando a gente... eu, por exemplo, uso muito rede social. Com cuidado também, obviamente, mas com tudo que a gente posta, porque a gente é formador de opinião, então as pessoas muitas vezes elas se espelham muito na gente, então a depender do que a gente poste, a gente tem que ter um certo cuidado. E nos ajuda no feedback, sim, porque uma matéria que foi ao ar, você no outro dia vê um elogio ou vê uma crítica, claro que também filtrando, porque existem pessoas que estão ali só para, né, prejudicar, mas é super importante pelo feedback e até para que você dê continuidade, quando você... enfim, posta na rede social, assista uma reportagem sobre isso que eu fiz hoje. E aí alguém diz, eu também passei por isso. E aí você pode fazer uma suíte desse assunto. Aquela pessoa já vira personagem, ou ela indica você para uma outra pessoa. Então também ajuda a pautar. Tem o feedback de você saber como o telespectador tá vendo o seu trabalho, tá vendo o trabalho da tua empresa, mas também ajuda a pautar. Então é algo contínuo, né? É algo que
que vai se mantendo e ajuda a gente nisso. É um ciclo, não acaba. A rede social ajuda você a manter o assunto sempre em alta, que ele não morra, né? E aí a rede social também divulga o teu trabalho. Hoje, um trabalho em Alagoas que eu faço pro LTV, não só a internet ajuda, mas aí a rede social, alguém que está no Rio de Janeiro, que me segue na rede social, já repassa para alguém, e aquele alguém repassa para outro alguém, e gera um alcance muito maior, né? O jornalismo hoje, ele ganha o mundo, mesmo sendo um jornalismo local. Isso é muito bom. Pois é, infelizmente estamos encerrando, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Catarina, eu queria que você definisse uma frase. Quem é Catarina Martorelli? Numa frase? Uma frase. É muito difícil. Numa frase, eu acho que Catarina Martorelli é alguém que não desiste de fazer o melhor. De fazer o melhor pro outro. Porque eu acho que só fazer pra mim não adianta não. É fazendo o melhor pro outro, porque eu recebo o bem de volta. É uma consequência. Eu acho que é isso. É isso. Catarina, eu quero mais uma vez agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço. Prazer estar entrevistando você. Prazer é todo meu. E vamos ficando por aqui. Até a... Queremos agradecer mais uma vez a participação da nossa colega de profissão, Catarina. E antes de encerrar o programa, queremos destacar Michele Barros. A repórter sentou pela primeira vez este ano na bancada do SPTV segunda edição e passará a apresentar o telejornal eventualmente aos sábados. Para quem não sabe, Michele Barros iniciou sua carreira em Alagoas em 2001. Passou pelas afiliadas da Band e do SBT, até entrar para a TV Gazeta e migrar para a Globo São Paulo. E ficamos por aqui com mais um Pit Stop. Até o próximo programa. Tchau!